Olá, quero chamar a sua atenção para um assunto. Você conhece a doença de Alzheimer? Olha só, Alzheimer é o tema do Você é Mais do Hoje News desta semana. Vou destacar alguns pontos dessa doença. Ela afeta a memória e as habilidades de pensamento e até prejudica nas tarefas mais simples do dia a dia. O Alzheimer é o tipo de demência mais comum. Em 1901, o Dr. Alois Alzheimer, ele teve uma paciente que se destacou das demais, no quesito de uma perda de memória recente importante, um déficit de cognição e um ciúme excessivo, e que rapidamente ela evoluiu para a morte. Então, o cérebro dessa paciente foi estudada por esse médico e descobriu-se as alterações que causam no cérebro com a doença, que é o volume, a diminuição do volume, então, do cérebro por inteiro, mas principalmente a parte temporal, que é essa parte lateral, onde localiza o hipocampo, que é o responsável por a memória. Tem também um aumento dos ventrículos, que é uma cavidade de líquido, de líquor, que situa dentro do cérebro. E também foi descoberto dois tipos de proteínas diferentes, a proteína tau e a beta-amiloide, impregnadas nesse cérebro. É o seguinte, a célula do cérebro chama-se neurônio. Uma parte do neurônio, o axônio, para comunicar com outro axônio, essa comunicação, que é a passagem de informação, chama sinapse. E essa sinapse, ela não ocorre porque essas proteínas se acumulam entre um axônio e outro, prejudicando muito a memória. Lembrando que o sistema cardiovascular é muito importante também, mostrando mais uma vez o coração em sintonia com o cérebro. A doença se divide em 3 fases, desde um estágio inicial de menor dependência até o estágio avançado em que a dependência é total. Lembrar que o envelhecimento natural, principalmente então, começa uma perda de memória. Ainda não está bem estabelecida uma causa específica para o aparecimento da doença de Alzheimer. Porém, o que se sabe é que existem inúmeros fatores de risco que podem contribuir para o seu aparecimento. Aos 65 anos já começa uma perda de memória normal da idade. Porém, se essa perda ter um impacto na qualidade de vida do paciente, aí sim essa pessoa vai ser classificada com um tipo de demência, no caso a gente está falando de demência de Alzheimer. Então, pré-senil pode ser genético, mas lembrando que somente 3% da doença de Alzheimer é genética, e lembrando que para os senis, a cada 5 anos, dobra a prevalência de demência. Essa doença, na fase dela inicial, ela vai apresentar com uma leve perda de memória recente, uma falta de interesse pelas atividades e, geralmente, os familiares ou o cuidador não vai perceber. A segunda fase, a moderada, o paciente já começa a ter dificuldade para falar, o paciente já começa a ter uma memória recente mais intensificada, precisa de fazer listinha para fazer compras, por exemplo, senão não consegue fazer as compras, precisa de ter uma agenda, porque não vai lembrar das suas atividades. A terceira fase, a avançada, ela
já começa a ter um impacto maior, aonde a pessoa ela já começa a não reconhecer as pessoas, os lugares, a pessoa vai ter uma dificuldade na marcha importante, além de um distúrbio de deglutição importante. Então, ela estará tendo que ser cuidada o tempo inteiro. E existe a fase terminal, onde há um mutismo, né? Ou seja, o paciente não fala mais e começa a ter repercussões da doença e também acaba tendo fatores como problemas cardíacos e respiratórios ligados ao problema da doença. Vários fatores envolvem a doença de Alzheimer, além da perda da memória. Lembrando que a doença de Alzheimer, ela afeta aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo. Estudos recentes mostram que no Brasil afeta 1,2 milhões de habitantes. Então, esses fatores realmente têm que ser considerados e evitados, né? E quais são eles? O tabagismo, o sedentarismo, a depressão, o alcoolismo e o traumatismo crânioencefálico. Esses fatores estão muito relacionados à doença de Alzheimer. Então, além da memória, os fatores motores são inclusos, né? Que é o da fala, né? Que é a deglutição, que é a marcha desse paciente, né? As habilidades motoras em geral, que os pacientes vão perdendo. Outro ponto a ser considerado são os fatores comportamentais, que também vão ter que ser avaliados, porque esse paciente começa com uma depressão, uma ansiedade, uma irritabilidade, uma agressividade, né, que tem que ser levada em consideração. Apesar de ainda não compreendermos todos os motivos de por que algumas pessoas desenvolveram a doença de Alzheimer e outras não, as pesquisas nos proporcionaram um melhor entendimento de quais fatores as expõem a um maior risco. A falta de uma rotina pré-estabelecida para esse paciente, né? A pandemia dificultou muito, principalmente esses pacientes já diagnosticados com Alzheimer, né? Por quê? Por conta de uma rotina, mas uma rotina ruim, a rotina de ficar em casa sem fazer nada, né? Eu estou falando então de estabelecer rotinas que vão melhorar essa qualidade de vida do paciente, ou seja, fazer uma listinha com as coisas que o paciente tem que fazer, né? E aí traçar essa rotina para ele. Tratar os distúrbios do sono, porque geralmente esses pacientes não conseguem dormir direito, esses pacientes têm alucinação, então é importante tratar. Aumentar atividades prazerosas para esse paciente, né? Estudos já mostram que jogos de tabuleiro faz bem, dança faz bem, aprender um novo idioma faz bem, aprender a tocar um instrumento faz bem, né? E definitivamente a aceitação da família e a informação da pessoa, o familiar que está cuidando diretamente, do cuidador e de toda a família se reunirem e realmente entender o que é a doença para poder contribuir para esse tratamento. Embora atualmente não existam tratamentos disponíveis para impedir ou diminuir o ritmo dos danos cerebrais causados pela doença de Alzheimer, diversos medicamentos podem ajudar a melhorar temporariamente os sintomas. O tratamento ele é o mesmo desde 2005 e tem como objetivo retardar a evolução da doença e não o objetivo de trazer a memória. Falando em medicações, nós temos 4 medicações, né, que algumas iniciadas, né, nessa fase de início da doença, outra
na fase mais grave da doença, que são os inibidores de acetilcolinesterase, antagonistas de receptores de NMDA. Mas nós temos 121 medicações nesse momento sendo estudadas para o tratamento da doença. Lembrando que o Brasil ele é campeão de pessoas que tomam benzodiazepínicos. E os benzodiazepínicos contribuem para uma diminuição da memória. Todo mundo quer uma medicação que toma e pronto, melhorou, vai ficar bem. Mas nem sempre é assim. Nem sempre só a medicação vai ajudar. Então, um tratamento voltado também para uma estimulação cerebral, jogos, que esse paciente possa fazer atividades prazerosas, diferentes, vão contribuir até mais do que somente a medicação. Ou seja, precisa de ter essa estimulação cerebral. Eu gostaria muito de deixar uma frase com vocês de William Shakespeare. O amor só é amor se não dobra obstáculos e não se curva a vicissitudes. É uma marca eterna que sofre tempestades sem nunca se abalar. Lembramos que não é fácil ter uma pessoa que te ajudou, ter uma pessoa que teve vida plena, perder as habilidades e ficar dependente. Muitas das vezes esse sofrimento é muito maior para quem está cuidando, quem está vivendo, do que o próprio paciente, né? À medida que a doença vai agravando, né, o paciente já não entende o que está acontecendo. Mas eu deixo aqui a importância que é das pessoas tratarem os doentes com Alzheimer com carinho, com amor. Apesar de não ter cura ainda, a doença de Alzheimer pode ser prevenida por meio de uma vida saudável, com alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, boas noites de sono, combater o estresse e manter o cérebro ativo, além de uma vida social. Termina aqui mais uma edição do Você é Mais. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Temos um encontro na próxima semana com mais temas importantes. Até lá!